Graça e paz, igreja, amém? Segurem na cadeira, fica firme, o negócio é forte. Deu trabalho. Orem por mim, tá? Que eu vou trazendo a palavra para vocês. Pastor, ora assim, Senhor, abençoe esse pastor. Tudo é por Deus, irmãos. Isso aqui é uma responsabilidade incrível por conta de duas coisas. Uma, é a palavra de Deus, então não é minha. E segundo, a igreja é dele e também não é minha. Então são duas coisas que importam muito e temos e pesa-nos, porque nós vamos apresentar vocês ao Senhor. É um fato. E espero não me arrepender muito das coisas que eu disse ou vivi. Certas coisas eu acho que eu vou pedir para o Júnior deletar no YouTube. Vamos lá, irmãos. Hoje eu vou falar sobre amargura. E eu vi um conselheiro bíblico tratando um casal e extraí algumas frases de amargura daquele casal, no diálogo que eles tinham. E dizia assim, um apontando para o outro, mas você sempre faz isso. O outro, não dá, você é impossível. Fazer isso com você já nem dá. Ou seja, já foi testado e a pessoa, tem um registro ali. Não falo com você, você é sempre tão desatencioso. Aí o outro replica, não, você nunca presta atenção. Outras frases de amargura que tinha lá, você é tão crítico. E você que é controlador. Mas você também não dá um desconto. Eu sei que vocês não falaram e nunca ouviram, eu só estou trazendo casos assim hipotéticos. Não acontece isso. Mas a gente sabe uma que Jesus disse, que é contrário ao que o mundo pensa, é que os problemas vêm do seu interior. A boca fala do que o coração está. Poxa, a igreja aprendeu, amém. E quando as pessoas repetem essas frases, ela tem que analisar isso. E certas frases como essa, acompanhado daquele olhar, com um certo tom de voz, aí vai revelar aquele coração amargurado. É uma frustração por não ter tido as respostas que a pessoa desejava. E muitas das vezes, motivações idólatras. Então entendo, irmãos, que certas motivações, quando muito fortes, elas são idólatras. E vai ocorrer justamente por conta de desejos e razões que ainda que podendo ser bons, mas mal direcionados e com a intensidade errada se torna a coisa mais importante da sua vida. A motivação correta para fazermos qualquer coisa na nossa vida, para a gente tomar uma decisão, deve ser a motivação de glorificar a Deus. Essa é a motivação. Para isso, você tem que agir sempre com graça, com misericórdia e com compaixão. Para ficar claro, a oração daquela glorificação própria que a gente tanto deseja, ou das pretensões pessoais, seria mais ou menos assim, usando a oração do Pai Nosso. Senhor, venha o meu reino do jeito que eu quero. Seja feita a minha vontade, certo? Só que você não fala, mas lá no seu coração você está pensando igual o He-Man, porque meu é o poder e a glória. Aqui quem manda sou eu, aqui sou eu. Tudo isso gera hostilidade, mágoas, oposições, problemas de relacionamento, às vezes declarado nos lábios, não, mas só que Deus contempla o coração de todo mundo. Ele está vendo o que está lá, está desnudado diante dele as motivações e como ficou o seu interior. Vamos falar sobre a amargura, que diz lá em Efésios 4, 30 a 31, dizendo para você não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo que mora com você aí, no seu interior, no seu corpo. E ele diz assim, livrem-se de toda amargura. Então muitas pessoas têm passado realmente por danos em muitos relacionamentos, sofrendo na mão de pais, de namorados, de amigos, de cônjuges, de parentes, acusações por vezes hipócritas, calúnias, difamações injustas, tem passado por isso. Por vezes, meses, anos, dias, mas no interior dessa vítima há ainda aquele sofrimento, há aquele amargo, há aquela coisa, aquela bile, sabe, em relação ao ofensor. E isso retorna
por meio de pensamentos no seu próprio coração. Em Lamentações de Jeremias, de 3, de 19 a 20, ele vai falar assim, olha, eu lembro-me da minha aflição. Ele vai falar que lembra do delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, a minha alma desfalece dentro de mim. Acaba com o rapaz, pesa. E a gente tende a imaginar que os inimigos que Jesus diz que teríamos e que nos ordenou a amar, são normalmente aqueles que nós rotulamos como inimigo. Aqueles que caibam dentro do nosso checklist, que caibam dentro do nosso diagrama ali, não, esse aqui se enquadra, esse aqui vai ser o meu inimigo, então esse é o alvo da minha oração. Mas o que talvez não passa nas nossas mentes, e talvez realmente aí no seu coração hoje, e eu oro para que seja assim, não tenha ninguém na sua lista de amargura, ou lista negra, não é? Talvez não tenha ninguém. E aí você pode pensar, tá, estou bem, pastor, mas você já parou para pensar que talvez você esteja na lista de alguém? Salmos 38, 19 e 20 diz assim, meus inimigos são muito poderosos, grandes os números do que me odeiam sem motivo. E no versículo 20 ele vai dizer, olha, eles caluniam-me ainda, porque é o bem que procuro. Eu me identifico algumas vezes com esse salmista. Já aconteceu dentro da própria igreja aqui, pessoas desqualificando o meu caráter, a minha vida espiritual. No trabalho, da mesma forma na vida profissional, sendo perseguido por superiores no trabalho. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Salmos 35, 19 diz, não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam a minhas custas. E eu lembro disso. Olha, Getúlio, estão falando mal de você numa reunião que teve ali, com piadinhas, armações, e aí o salmista continua, não permita que aqueles que sem razão me odeiam, e às vezes você realmente não fez nada. E ele continua dizendo, troquem olhares de desprezo, e aí já é autoexplicativo. Como o salmista, talvez eu e você estamos sendo confrontados aqui com a realidade de termos um inimigo sem termos elegido como tal. Ele é seu inimigo, mas você não o escolheu como. Isso, talvez enquanto você está doido ali, querendo viver Romanos 12, 18, que diz assim, façam todo o possível para viver em paz com... Mas, mesmo assim, gratuitamente, algumas pessoas podem dirigir-se a vocês com inimizades. Crente ou não crente, tá bom? E nesse momento todos nós somos tentados a mergulhar num sentimento de amargura por conta do que aconteceu. Pode nos passar despercebido, mas o nosso sentimento, por vezes, ele está ali recheado de uma sede de justiça, mas munido de uma semente de amargura. Então, você deseja aquela justiça, você requer que o seu ressentimento pessoal seja reconhecido pelo que aconteceu, você exige, olha, doeu, eu quero que você chore para eu reconhecer que houve uma empatia com o meu desagrado. Ou você exige que o seu ponto de vista, o seu lado da história seja ouvido. Ah, mas ninguém me ouviu. Ou reivindica, né? Não nos próximos meses, não no ano seguinte, não, mas hoje, eu quero hoje. Hoje isso não passa. Aquela revanche da integridade. Possivelmente você possa ter tido alguns dos seus desejos e sentimentos frustrados. E como lidar com isso? Já parou para pensar na possibilidade de que talvez esse seu desejo, esses seus requerimentos, essa sua exigência, essa sua reivindicação, talvez tenha sido justamente o Senhor que tenha suprimido as oportunidades para que não acontecesse? A réplica, a tréplica, a retaliação? Será que o Senhor não está querendo ensinar alguma coisa para nós? Ou pense, de que forma melhor você poderia ter aprendido o que aprendeu? Ou está aprendendo o que está aprendendo? Ou o que tem para aprender?
Talvez tenha sido Deus, falou, deixa ele humilhado. E deixa ele tomar um banho de injustiça que eu quero ensiná-lo alguma coisa. Irmãos, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Mas Deus espera que tenhamos o real interesse de obedecê-lo. É isso que Ele espera. E Ele é um Deus de graça. Porque até hoje, com todas as nossas imperfeições, Ele ainda tem se dobrado e tem realmente se relacionado conosco. E Ele sabe o tanto que cada um de nós aqui temos que desenvolver na nossa vida. Filipenses 1,6, Paulo disse assim, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer isso, Ele que sabe a distância, o tanto que tem que trabalhar no nosso interior. Então, o propósito dessa série que eu estou fazendo de confissões, eu não quero condenar vocês, não é isso, mas trazer clareza bíblica a respeito das questões que estão no nosso coração. Convencê-los do próprio pecado e convencendo, mostrar a condenação que há neste pecado, mas também consolá-los com a alternativa do Espírito Santo. Então, ore sempre, como diz Salmo 139, dizendo assim, 24, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, a ideia dos pastores aqui é conduzi-los no caminho da eternidade, até quando chegar lá. Então, Senhor, Pai, mostra se há alguma conduta em nós que nos ofende. E hoje eu quero falar sobre o que ofende a Deus, que é justamente a amargura. Amargura são aquelas chaves do carcereiro emocional, que está vigiando o acusado, que está cumprindo a sentença final, que a gente vai falar isso. Então, nesse sentimento, há câmaras aí no seu interior, permeada por ressentimento, inundadas por desdém, e o Espírito Santo de Deus, Ele está querendo preencher todas as câmaras do nosso coração com o aroma da presença dEle, e que saia a amargura em nome de Jesus. Então, Deus não nos deixou só, Ele deixou o Espírito Santo com a palavra dEle, para nos fortalecer e compreender melhor, e assim, tanto o mundano como um crente imaturo, que não compreende essas verdades, não tem o Espírito Santo, ou não compreende a palavra de Deus com profundidade, está sujeito a essas fragilidades emocionais e relacionais. Então, tais fragilidades, muitas das vezes, vão ser seguidas de um controle pessoal e expresso, às vezes, pelas frases que eu disse, olha, você nunca me ouve, ou minhas vontades não estão sendo feitas aqui, o meu poderoso desejo não está sendo realizado, você não está dando atenção, a minha exigência, o meu combinado não está sendo atendido, nem fizemos um acordo e você já decidiu. E aí o amargo irmão sempre busca um meio de confessar o pecado dos seus transgressores, não dele. Eu não aguento mais fulano, mas ele não faz nada do que eu quero, nada do que eu espero, nada do que eu mereço, está difícil demais. Fulano é um pecador miserável, dei a vida por ele. Eu posso dizer a você que talvez você não tenha dado a sua vida corretamente. Dê a sua vida a Cristo. Em Cristo o seu sacrifício não é vão. E aí talvez você está querendo doar-se por si mesmo a alguém e é errado. Irmãos, doar-se aos outros esperando alguma coisa é pecado. Não é neutro, é pecado. Ainda que as motivações suas sejam legítimas, mas elas sendo mal direcionadas, com motivação errada, com intensidade errada, elas vão tornar prioridades na sua vida, e muitas das vezes objetivos que estão acima das expectativas de Deus para aquele ser, como se fosse possível. E isso consome por completo você, o idealizador disso.
E tal aguardo acaba gerando frustração sobre frustração, amargura sobre amargura. Por quê? Porque os seus simples desejos tornaram-se exigências de compensação. Eu fiz, eu quero. Cadê o troco? Imposições com intensidades acima da graça do Senhor. Eu dei, eu quero de volta. Cobranças. E em Mateus 23:4 diz: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, coisas que nem Deus pediu. E colocam como limites, como exigências, como peso. O verdadeiro valor e gerador de contentamento, e também sendo um antídoto contra a amargura ou as angústias, está em dar a vida a Cristo e doar-se aos outros por temor a Ele, conforme o exemplo de Jesus. João 13:15 diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E aí vem aquela amargura com pessoas, com falsas expectativas. E eu vou dar uma fórmula aqui para você ficar completamente amargurado. Fácil. Primeiro, são 3 coisas. Acredite de todo o coração que a vida sempre vai ser justa com você, e tem que ser justa, afinal você é justo. Acredite nisso. Aí você já está adubando aí, com uma camadinha de adubo da amargura. Depois uma segunda camada, confie plenamente que as pessoas sempre irão lhe tratar bem, conforme você acha que merece. Confie. Terceiro, sendo você uma pessoa tão justa e confiável, comece a aguar aquela terrinha e esperar que toda a comunidade que está em volta lhe trate de maneira atenciosa e amável. Pronto, cara. Você vai virar o crente Giló aqui dentro. Meio amargo, né? Não é nem goiaba, é Giló mesmo. Poxa, nasceu um pé de Giló na minha vida, você plantou. Pastor, a minha vida está tão amarga, mas tem que estar. Está um vazio, mas tem que estar, e eu não quero tirar esse vazio não. Eu quero que você se arrependa desse pecado para que esse vazio saia. Não, eu vou tomar um remedinho, eu vou ficar bem com o pecado. Então, muitos dos sentimentos que temos são coerentes com a forma relaxada e espiritual que estamos vivendo. Sei que a vida não é assim, né, irmãos? Mas vai que você espera tanta perfeição, né? O indivíduo, às vezes, não foi justo com você. Vou dar um exemplo aqui, né? E não foi amável, não foi cuidadoso como deveria. Então, você, com aquela força da indignação por conta daquela injustiça, com o seu rancor, vai pairar sobre a situação e vai analisar a situação e vai julgar do seu jeito. E você vai assumir umas 7 posições ali dentro. Deve ser cansativo demais. Primeiro você vai avaliar o caso, você vai investigar aquilo. E vai investigar os olhares, o que a pessoa quis dizer, o que não quis, a palavra que disse, não disse, o que talvez, vai puxar o passado, eu já tinha percebido, era assim mesmo. Eu só estava esperando. Depois vai entregar para você mesmo, que vai ser o delegado da coisa, e achando pertinente, vai entregar ao promotor, que é você também. E você vai acusá-lo um pouquinho mais, faz todo sentido. Pelo que o investigador levantou e o delegado, só resta acusação. E aí você acusa o caboclo. E faz aquela declaração acusatória. E diz mais, fala, tem testemunha. Quem é testemunha? Você mesmo, você estava lá. Só que você vai chamar mais alguém. Falou, olha, inclusive eu vou chamar o júri. Quem vai participar do júri? Você. E aí você narra tudo aquilo como testemunha, e o júri aprecia, não, você sofreu demais, é triste.
um único caminho, certo? Depois do juiz. Adivinha quem é o juiz? Você também. Olha, eu vou seguir a sentença do Código Penal da justiça própria. Por fim, você acha que acabou? Tó, leva ele. O carcereiro é você também. E vem com as suas chaves, encerra ali o seu cruel transgressor no cárcere da sua ditadura, do absolutismo, onde a constituição de toda a verdade não é Deus, mas é os seus desejos, as suas impressões, não o que a Bíblia disse, e você desconsidera o justo juiz a respeito de tudo. E toma com grande contentamento a execução da sua justiça própria. Agir assim é negar os ensinamentos de Jesus. E mesmo assim, você ousa esperar alguma recompensa desse feito? Você quer ser feliz? Você quer estar alegre? Você não quer estar deprimido? Lucas 6, de 34 a 36, Jesus faz uma narrativa aí. E ele diz assim que pecadores é que fazem as coisas esperando receber. E no 35 ele vai dizer: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Você está insatisfeito com o quê? O que foi que não deram que você merecia? O que foi que não lhe fizeram que você tanto esperava? Quais foram as necessidades suas que não foram supridas? Mas não. E aí o Senhor Jesus diz: então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. A qualificação do que é ser um filho do Altíssimo. Por quê? Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Comigo, com você. E Ele diz no 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A verdade implícita aqui é que quaisquer necessidades e expectativas que tenhamos, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, como tem pregado por aí, elas devem contentar-se e estarem no Senhor, não nos homens, tampouco nas coisas da terra. Quando vocês vão lá na palavra de Deus e vão ver o rosto de Moisés quando se iluminava, é quando ele servia ao Senhor, é quando ele estava no particular com o nosso Deus. Porque se o rosto de Moisés fosse depender das pessoas que estavam em volta dele, dos irmãos, do povo de Deus, certamente aquele seria um semblante de amargura. Mas querem justificar hoje esse semblante seu. Os cobradores de igreja, tem aquelas pessoas que se amarguram com a igreja e sempre julgam que devem ser melhor tratados no meio da igreja. E é verdade que, infelizmente, algumas igrejas têm maltratado alguns irmãos. Contribui para isso. Porém, a gente não pode deixar de considerar que expectativas irreais, pouco piedosas em relação aos irmãozinhos da fé, irmãos que estão em níveis de conhecimento bíblico diferente, níveis espirituais diferentes, níveis de maturidade diferentes. Se você desconsiderar isso, tudo isso vai ser fardo na sua vida. Nos outros, frustrações para você mesmo. Entenda, irmãos. Certos irmãos aqui, até que amadureçam, você vai ter que ter compaixão como Deus teve com você. Sua expectativa excessivamente alta em relacionamentos podem ser exigências soberbas e, portanto, nada misericordiosas. Expectativas tão altas que nem você mesmo faz, mas acha que faz. Você vai desconsiderando a imperfeição alheia, que estamos no meio de pecadores, mas não desconsidera a sua. Aos outros justiça, para mim,
misericórdia. Tudo isso vão gerando grandes decepções. E com pessoas muito semelhantes a quem? A você mesmo, miserável pecador. Somos todos defeituosos pelo pecado, apenas com apontamentos diferentes. Amarguras assim vão levando muitos irmãos a deixarem de congregar. O que é pecado, em Hebreus 10, 25, diz que já tinham virado um costume. E ele diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns. Já estava virando costume. Mas ele diz: mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. E como o pastor Caio prega sobre o dia que se aproxima, né? Mas todo mundo só quer ouvir que o dia se aproxima. Mas ser encorajado ninguém quer, né? O puxão de orelha. Não, eu me encorajo. Como? Autoencorajamento. Só eu sozinho, na minha comunhão, na frente do celular, no YouTube. Encorajemo-nos uns aos outros. Não tem encorajamento solo aqui. Isolamento do corpo de Cristo é isolamento espiritual. Isolamento espiritual leva a um declínio, a um afastamento que a obra de Deus tem para o seu corpo. O objetivo que Deus tem, irmão, é para o corpo. E se você não está no corpo, você está fora. E preocupo-me, e já estou até preparando uma palavra. Se você não gosta de estar na igreja, se de fato você é salvo. Não congregar o torna tão desaprovado quanto os que você desaprova. A questão é: ponha Jesus no centro, vendo tudo em todos. O próprio Deus que viu tudo em nós. E ainda, crucificado, não desistiu da noiva. Mas você quer desistir? Ou já desistiu? Baixe as expectativas em relação ao próximo. Eleve a graça do nosso Senhor Jesus em relação aos outros. E você vai se tornar um pouco mais compreensivo, perdoador, qualificado, como o Senhor Jesus disse, como filhos do Altíssimo. E se você não está vivendo assim, questiono-me se você é filho do Altíssimo. Agora vamos enxergar a questão de um ponto de vista bíblico. Primeiro, não combata quem lhe ofendeu, combata a amargura que está em seu interior. Então guarde as armas, irmãos. O que tem que ser combatido é aquela amargura interior. Para isso, tenha ciência de que Deus é onisciente, que Deus conhece toda a história. Então, descanse. Aí você fala com uns, descansa. Descansar como? É que não foi com você. Aí você fala, descansa. Aqui, você não sabe o quanto eu fui insultado. Eu sei que você não falou isso, você só ouviu dos outros. Quero ver se fosse com você. Se fosse outro, eu já escutei isso aconselhando gente aqui dentro. Se fosse outro, o senhor diria outra coisa, é porque foi comigo. Aí o senhor fala assim. Aí minha esposa está do lado, né? Não, ele fala assim com todo mundo mesmo. Eu sofri. Será que você não enxerga isso? Não tem pena de mim, não? Deus conhece a situação por completo. Deus conhece todos os corações envolvidos no ocorrido, todos os insultos, todos os sofrimentos, e Ele se compadece. Em Hebreus 4,15 diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não se compadece. Ele compreende, Ele te entende. Ele foi carne como você, sabe do que é sofrer, entendido, experimentado.
e sem pecado. Então, meu irmão, olha, o Senhor julga com justiça. E quaisquer apontamentos que você queira fazer, eu lhe informo, Deus sabe. Ele é conhecedor dos dois lados da história, vê a verdade em todos os corações, ele domina completamente a questão, ele enxerga a realidade dos fatos, ainda que a verdade tenha sido perdida por todos os envolvidos, mas ele sabe qual é a verdade. O conhecimento dessa verdade espiritual a respeito da vida deve levar você, crente, a sofrer de uma forma completamente diferente do mundo. Jesus deixou-nos o exemplo. A fé cristã, ela se aplica, inclusive, nos momentos de injustiça. Mas, ultimamente, só tem sido aplicada na tal da prosperidade. Em Isaías 53, 7 diz assim, e fazendo uma referência a Cristo, ele foi oprimido e afligido. Pastor, o senhor não sabe qual a opressão que eu estou sentindo. E aí? É o diabo? Às vezes não, irmão. Às vezes é você mesmo, às vezes é a vida. E ele foi oprimido, ele foi afligido, e outras versões diz, maltratado, humilhado, torturado, insultado. E ele não abriu a sua boca, porque Jesus tinha a perspectiva correta da justiça de Deus. Ele não era orgulhoso, ele era humilde. E talvez o seu senso de urgência, de retaliação não, pastor, é justiça. Então o seu senso ali de justiça, em determinadas questões, pode até ser bom, mas se revestido de uma incredulidade do quanto Deus vê as coisas, da soberania do Senhor, somado ao seu egoísmo pessoal, a sua falta de critério bíblico na resolução do caso, pode até mesmo ofender os outros, e de forma pecaminosa. Na incredulidade de que Deus vê tudo, você talvez vai exigir a réplica em um momento completamente inadequado, inoportuno. E aí, se auto-justificando, você pode dizer assim, mas eu precisava falar, ô boca do diabo. Naquela hora, você viu Jesus falando isso? Pai, eu não aguentei, eu tinha que falar aquilo. Não. Eu estava vendo o pecado deles tudinho. Jesus falou, deixei o exemplo. E aí você derrama do cálice da amargura, do seu interior, em todo aquele ambiente, com corações que não estão preparados para ouvir aquilo, pessoas que não estão envolvidas, pessoas imaturas, talvez pessoas do mundo, e você se torna uma pedra de tropeço. Irmãos, deixem que as palavras e pensamentos sejam passadas pela palavra de Deus. E quando passando, que sejam poucas as palavras, tá bom? Ajuda. Provérbios 16, 23 diz, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. O sábio de mente possui uma boca discreta, controla as suas palavras. Essas formas de reagir em meio à amargura vai embotando o nosso entendimento, reduz a definição ali da verdade, cega para a própria pecaminosidade do coração. E tudo por um alívio da dor interior. E vai negando a humildade, negando a misericórdia que a palavra fala, vai negando a compaixão que Jesus demonstrou, vai negando a própria palavra, contrariando o exemplo de Cristo. Uma outra questão que você tem que entender é que Deus vê o coração seu e do seu adversário. O Senhor conhece todos os corações, todos. Você pode não estar plenamente ciente ali da pecaminosidade do seu coração e talvez tenha ali uma vaga noção do coração do seu adversário. Mas como diz ali em 1 Samuel 16, 7, quem conhece o coração?
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Ele conhece o seu e do seu adversário. Diante de Deus, quem é o bonzão aí? O coração amargurado, ele tende ao egoísmo. E muito mais do que uma questão resolvida, busca aquele alívio imediato. Aquela coisa individualista, aquela coisa autocentrada, egocêntrica, para o seu interior, para suas emoções, para sua comoção aflitiva. Eu preciso disso, sendo muitas das vezes executado numa forma errada, belicosa, combativa, pecadora na forma. E Tiago 4, de 1 a 3, vai dizer justamente isso. Versículos 1 e 3 eu vou ler só. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas entre vocês? Não vêm das suas paixões, ou seja, do interior, da vontade que está pulsando dentro de você, da sua necessidade, sei lá o quê, que guerreia dentro de você? Aí no versículo 3 ele diz, quando pedem não recebem. Aí você pode dizer assim, ah não pastor, eu oro, peço, jejuo, estou intercedendo. Aí ele já responde, pois pedem por motivos errados. Quais motivos errados? Para gastar com seus prazeres, ou seja, com seus sentimentos interiores, com as suas necessidades emocionais, com o seu egoísmo, para quem não entendeu. Parem de lutar, buscando aquele alívio interior. Aí você conflita para se fazer ouvido, quisto, preferido, justiçado. Isso tudo só aumenta e desenvolve amargura, rancor, tormento. Ainda que algo escape à sua percepção, jamais vai fugir à percepção do Senhor. Como você acha que fica a pessoa cujo um coração é calmo, tranquilo, sereno, imperturbável, né? Manso, pacato, pacífico, diante de desentendimentos e conflitos? Assim, você me diz, não pastor, ele se lasca, é um bobão. Vai ficar eternamente injustiçado. Aí quando me lembro de Números 12, 3, diz, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Deus tudo vê, Deus tudo ouve. Em Gênesis 29, 31, 32, tem um caso de Lia, e ela era desprezada. E diz o texto, quando o Senhor viu, quem viu? Mas você quer que o mundo todo veja, né? Não, Deus não vale, tem que ser o mundo. Incrédulo. E Deus viu, e Deus, olha, o que diz aí? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, quem foi que fez alguma coisa aí em prol de Lia? Deus. Você está esperando quem fazer o quê por você? Talvez seja essa a amargura do seu coração. Aí o Senhor abençoou. Foi o Senhor quem consolou. E justamente a amargura do seu coração é porque você está esperando tudo, menos Deus. Números 12, de 1 a 3, teve o outro caso. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. E aí começaram a criticar, aquela conversinha que a gente faz hoje. Vamos falar só entre nós dois aqui, ninguém vai ficar sabendo? Olha, eu vou mandar no WhatsApp, mas apaga para ninguém ver. Vai que o STF pega, né? Será que o Senhor tem falado demais? Como é que é a coisa? Olha, a gente é melhor do que ele, será que eu seria muito mais apto do que ele ali na frente? Irmãos, e aí diz o texto que o Senhor fez o quê? E o Senhor ouviu isso. No versículo 2. Quem ouviu foi quem? Puxa vida. Eu lembro de uma historinha que olha, igual a minha esposa, há 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, um chefe falava assim, Getúlio,
O problema não é as paredes terem ouvidos. O problema é que as paredes têm boca, elas falam. Se ela só ouvisse e ficasse calada, estava ótimo. Meus irmãos, mas por que eu falei isso? Porque Deus tem ouvidos. Ele sempre ouve tudo. Então preste atenção com o que você fala e o que você dá ouvidos. Nada escapa à percepção de Deus. Então não se entregue às suas vontades, não se entregue às suas emoções, não se entregue aos seus desejos, não se entregue aos seus instintos. E aí, 2 Pedro 2, no versículo 12, na parte, ele vai dizer assim, eu gostei de como Pedro qualificou essas pessoas, são como criaturas irracionais, na NVI, guiadas pelo seu instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Isso é uma aberração no dia de hoje, irmãos. Porque o desenvolvimento humano e bíblico, ele se dá pelo Espírito Santo. Somos seres espirituais como os anjos. Classe de seres espirituais diferentes. Tanto que foi o único ser criado que Deus soprou o Espírito ali dentro. Só que a distorção hoje tem sido tão grande que o pessoal tem elevado a natureza criada, toda criatura, ao mesmo valor do homem. E não são. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Você compara um cachorro com um anjo? Hã? E por que você compara com você ou com outro ser humano? Sendo que os dois são seres espirituais. Tem duas coisas. Ou você reduziu o que Deus criou, ou você aumentou demais o que não deveria. E essa distorção começou com aquela doida teoria da evolução. Nós somos o quê? Animais. É? Deus fez você em que dia, animal? Porque eu sei o dia que eu fui criado, e não foi junto com os animais, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tal e sutil ensino faz com que vários venham dizer, eu tenho um instinto, ele precisa ser saciado. O senhor não entende isso? Então eu vou te mandar para o veterinário, animal. Vocês acham que eu estou brincando? Fala ou não fala, esposa? Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro diz, olha, estes tais são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Olha o tormento. Nesse sentido, irmãos, a direção do crente, da ação cristã, ela deve ser tomada com inteligência espiritual que Deus nos deu. A palavra de Deus nos garante que um dia todos os pecados, todas as ofensas, todas as injustiças virão à luz. Então pensem, todos os pecados, os seus, os dos seus inimigos, ficarão totalmente expostos, se não agora, certamente no futuro. A justiça será feita. Aos que, aqueles que não te valorizaram, não se importaram, aos interesseiros que lhe abandonaram. Isso acontece, eu sei, é real. Aconteceu com Timóteo, quando a gente vai para 2 Timóteo 4,16, ele diz assim, olha, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Eram os irmãozinhos da fé dele. Aí você vai ver Paulo dizendo, Timóteo, vou fazer eles pagarem um por um. Paulo não falou isso. Timóteo, eles vão sentir na pele, eles vão ver. Ele não disse, Timóteo, não vou deixar passar nada, fica de olho. Você viu Paulo dizer, olha, eles não me valorizaram nada,
Espera, Tim, vou pegar eles na curva. Agora observe como é que Paulo lida com a questão. Isso aqui era mais que o suficiente para torná-lo amargo ou não era? Já se sentiu assim? Então aprenda agora como é que é a atitude do crente, que não se entrega às emoções, que não se entrega às suas paixões, que não se entrega às suas necessidades emocionais, irracionais e desmedidas. 2 Timóteo 4,16, na parte B, Paulo ora que isso não lhe seja cobrado. Aqui está quem não é guiado pelo seu instinto animal, que não age como animal, que não age como mundo, que não é capturado pela devassidão e a narrativa da humanidade. Eis aqui quem não se deixou corromper pela própria corrupção e desejo interior, mas ele se volta com compaixão, ele se volta com misericórdia, algo bem diferente do comportamento e da natureza terrena e pecaminosa. Essa é a dinâmica piedosa. Então você pensa em sua amargura, e depois pensando, ora, Senhor, veja bem, isso, aquilo que fulano e ciclano fez, Pai, não lhe seja cobrado. Tem coragem? E um outro fator importante para não ficar amargurado é a humildade. Você também magoou alguém. Eu não vou deixar, posso até perguntar, quem nunca magoou alguém? Mas não levanta a mão, hipócrita, só pensa. Só pensa. Eu sei que lá no futuro, naquele dia, quando a gente encontrar com Jesus, eu e você ali diante do grande juiz, a gente vai se agarrar com toda a nossa força às misericórdias de Deus. E o nosso Salvador. E é uma misericórdia imerecida, porque todos somos pecadores. E Jesus diz em Mateus 18, de 23 até lá o 35, que ele teve compaixão de um servo e cancelou a dívida dele, como todos nós aqui. Só que este servo foi lá no conservo e quis ser rigoroso, não perdoando da mesma forma. Aí o Senhor chamou esse ser e disse assim, ó, servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Ele qualifica como, você é mau, você não perdoa os outros. E no 33 ainda faz a recomendação, olha, você não deveria ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? E aí diz o sentimento de Deus em relação a isso. E terrível coisa é cair na ira do Senhor. Irado, seu Senhor entregou aos torturadores. E no 35 diz assim, também lhes fará o meu Pai Celestial. Não é uma possibilidade, Deus está dizendo, olha, você está sendo torturado por conta dessa amargura no seu coração e por conta de você não ter perdoado. Sabedor disso tudo, você precisa ser realista com a justiça hipócrita e compreendendo que tanto você quanto o seu adversário, todos dependerão da mesma misericórdia. Ou você vai chegar lá no céu e falar, Senhor, me aceita, ele não. Bonzão. No que se refere à dor de hoje, talvez, de fato, alguns aqui não tenham feito nada. Mas humildemente considere que certamente em algum tempo do passado você feriu alguém com raiva, choro, agressão, palavras duras, protestos, insubordinação, desrespeito. Quem sabe seus pais, amigos, parentes, irmãos, autoridades, ou você é tão virtuosamente superior ao seu ofensor, ou você é muito mais divino que o seu adversário. Se não, compaixão, empatia, humildade,
coragem para pedir para Deus mostrar os pecados. De quem? De todos. O seu, o dos seus ofensores. E toda essa questão tem que parar de ser regada com a justiça própria, do ponto de vista pessoal, achando que você tem olhos de justiça, mas na verdade vocês estão cegos pela amargura. Então, concluindo, ao vitimista, ao sofredor, o autopiedoso, o autocomiserado, o coitadinho, o autocomplacente aqui dentro, eu declaro, há apenas um homem em toda existência que sofreu injustamente, desde o seu nascimento. E como eu escrevi aqui, da forma mais ampla e pura, eu estou dizendo o seguinte, digo que ele nada mereceu do que lhe aconteceu, nada. E como é que ele reagiu? E o nome dele é Jesus. O resto de toda a existência, de todo o mundo, em algum momento prejudicou algum próximo, começando ali, na sua própria casa, e com certeza na sua infância. E alguém aqui, ousando negar em seu pensamento, dizendo assim, não Senhor, não, nunca fiz isso, eu respondo, o inferno aguarda você com a sua justiça própria, justiça de quem não creu e não crê na justiça de Deus, o nosso Senhor Jesus. Nos resta apenas uma boa alternativa, a de sermos semelhantes a Jesus Cristo e não amargurados. Sei que perfeição relacional não vai ter. A Bíblia até diz, é necessário que haja divergência entre vocês. Mas tem uma oportunidade brilhante, de você se parecer mais com Jesus. E é justamente no sofrimento e em silêncio de fé, confiando nele. 1 Pedro 2:23, Jesus falou, eu dei-lhes o exemplo. E Pedro disse, quando insultado, ele não dizia, olha aqui, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com... Mas você não quer entregar, você quer fazer a sua justiça própria. E quer ser abençoado por Deus. E quer se livrar do seu sofrimento. Mas o carcereiro é você. Quer ser mais semelhante a Jesus? Não desperdice as humilhações, não desperdice as injustiças, não desperdice as opressões. Em Jesus, quando a injustiça da terra caiu fortemente sobre ele, ele intercedeu pelos seus opressores. Pouco importa o que a gente sente, não sendo agradável à carne, ao instinto do pecado, a questão é, devemos tomar a nossa cruz e caminhando em direção ao nosso Gólgota diário, como ele fez. Como é que ele caminhou naquele Gólgota? Humilhado. Porque o que importa é que eu obedeça ao Pai nos passos do Filho, ainda que eu sangre, é o que importa. Se você é crente ou não é crente, mas você é amargurado e está com amargura no seu interior, nesse mundo eu digo que vocês terão aflições. Contudo, como disse Jesus, tenham. Em João 16:33 ele disse, em mim tenham paz. Não é nas circunstâncias, não é nos relacionamentos, não, é em Jesus. E lembra o que eu disse sobre Moisés? O rosto de Moisés resplandecia do relacionamento que ele tinha com Deus. Você quer resplandecer o seu rosto? Obedeça a Deus.
Não espere que o brilho do seu rosto venha de relacionamentos humanos, mas o brilho do rosto vem da presença de Deus em nossa vida. Para quem gosta, até aqui a palavra. Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos orar. Coloca de pé, vamos orar. E reflita aí. Peça perdão a Deus. Senhor, eu tenho esperado uma paz circunstancial, e a paz é no Senhor Jesus. Senhor, eu tenho entristecido o Espírito Santo no meu interior com amargura. Pai, eu sei que isso está distante de mim, mas me dê um coração como o do teu Filho Jesus. E no que Ele diz, ó Senhor, posso confiar, porque Ele diz que certamente Ele fará. Senhor, nos ajude a atentar para cada parte de nosso sofrimento, das injustiças, das ofensas, das calúnias, das agressões, ó Deus, e nos ajude a ser mais semelhantes ao Teu Filho Jesus na forma de reagir. Oh Pai, talvez passando aqui na mente de alguns, a lembrança de algum opressor. Pense aí, irmão, em quem você lembrou que lhe oprimiu, lhe rejeitou, que você tem tido algum ressentimento e dificuldade. Pensou? Negando a sua carne, compreendendo, Senhor, o Senhor está vendo as emoções, o Senhor vê ainda como eu me sinto em relação a isso. Pai, está vendo a tristeza, a raiva, o rancor. Ainda assim, com tudo isso, eu quero perdoar, ó Pai. E diga, e marque, eu o perdoo em nome de Jesus. E ore por ele. Mesmo que o seu instinto diga o contrário, mesmo que a sua natureza não queira, tome a sua cruz, siga para o Gólgota e clame pelo seu ofensor. Senhor, que haja libertação em nome de Jesus. Pai, eu sei que os rostos, que o brilho do olhar se levanta, e aquele que fica é aquele da presença no contato com Deus. Oh Pai, é pela obediência que os nossos rostos se levantam, Pai. É pela obediência na Tua palavra que o nosso coração se alegra. É no seguir o Teu Filho Jesus que temos paz nele. Pedimos ao Senhor a bênção por aqueles que nos ofenderam. Pedimos, ó Pai, a salvação pelos nossos ofensores, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ser como um Teu Filho. E é em nome dEle que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixe a amargura, abandone o rancor. A palavra de Deus diz em Jeremias 31:16, não eu. Assim diz o Senhor, contenha os seus choros e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Sofra como Jesus Cristo e Ele recompensará você. Que o amor de Deus, um Deus que tem um coração muito maior que o nosso, que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá sabedoria, entendimento e força para vencer este mundo nele, e a comunhão do Espírito Santo, algo real, presente em nós, companhia verdadeira, que não nos deixa só nas lutas, sejam com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus os abençoe, irmãos. Amém?